O queijo é uma ótima fonte de nutrientes importantes. Por isso, embora não seja considerado um superalimento, quando consumido regularmente pode trazer vários benefícios para a saúde. Para fazer queijo é necessário coalhar o leite, um processo no qual a parte sólida, constituída por gorduras e proteínas, é separada dos líquidos. Dependendo do tipo de coalho e do tempo de envelhecimento, é possível ter queijos mais moles, como o cottage e a ricota, ou mais duros, como o cheddar, parmesão ou azul, por exemplo. No entanto, todas as variedades de queijo possuem excelentes benefícios, porque contêm os mesmos nutrientes do leite e do iogurte, como cálcio, proteínas ou vitamina B12. Porém, dependendo do queijo, as NTIDADS podem variar. Além disso, o queijo também é fonte de probióticos, que são bactérias boas, que ajudam a regular a flora intestinal, combatendo problemas como a prisão de ventre, excesso de gases ou diarreia. O queijo é um dos alimentos mais ricos em proteínas, que ajudam a aumentar a sensação de saciedade, uma vez que este tipo de alimentos demoram mais tempo para passar do estômago para o intestino, reduzindo a vontade de comer mais. Porém, os melhores queijos para emagrecer são os mais claros, como o queijo fresco, cottage ou ricota, pois possuem menos concentração de gordura. Além disso, novos estudos indicam que o butirato, uma substância que se forma no intestino após a fermentação do queijo, pode aumentar o metabolismo. Por isso, facilita a queima de gordura corporal. Veja mais dicas para diminuir o apetite. O butirato, que se forma no intestino devido à digestão do queijo, que facilita o trabalho e a diferenciação das células intestinais, evitando que ocorram mutações neoplásicas, ou que células alteradas se multipliquem para criar um câncer. A ingestão de queijo ajuda a regular o funcionamento do intestino e fornece um butirato essencial para o funcionamento das células intestinais. Quando o intestino se encontra saudável, também é capaz de produzir mais butirato. Quantidades elevadas dessa substância ajudam a diminuir os níveis elevados de colesterol ruim. Assim, ao reduzir os níveis de colesterol, o queijo também é uma ótima forma de proteger o coração e todo o sistema cardiovascular de complicações graves como pressão alta, insuficiência cardíaca ou infarto. Da mesma forma que o iogurte, o queijo também possui um elevado teor de probióticos, que ajudam a equilibrar a flora intestinal, evitando o surgimento de problemas como prisão de ventre ou diarreia. Dessa forma, este é um alimento que ajuda a aliviar o desconforto de algumas doenças intestinais como colite, síndrome do intestino irritável ou doença de Crohn. Fazer uma dieta com a quantidade correta de cálcio ajuda a manter os ossos saudáveis e fortes, evitando problemas como a osteoporose.
Como todos os produtos derivados do leite, o queijo possui bastante cálcio, e por ajuda nessa função. Porém, o queijo é acento agudo mais ADE ou ADO que os outros derivados, pois possui uma mistura de proteínas, VITAM e NASB, que facilitam a absorção do cálcio no organismo. Quanto aos dentes, além de ser rico em cálcio, o queijo também protege contra a erosão de ácidos presentes em alimentos como chá, café, vinho ou refrigerantes. Para FAZER, um bom queijo cremoso para passar no pão, ou num biscoito, ou numa bolacha, IPRSISOSEGUIR estas orientações. Ferva o leite, e a seguir adicione o vinagre. Espere alguns minutos até o leite talhar, depois basta remover a parte mais espessa com uma concha ou escumadeira, e colocar NUM a taça e adicionar o sal e a manteiga, e bater com a varinha mágica para ficar mais cremoso. Depois basta guardar num recipiente de vidro e mantenha guardado na geladeira. Para fazer o queijo tradicional, deve seguir os passos. Em uma panela alta, colocar os 10 litros de leite, o coalho e o sal e mistur bem. Deixar descansar por 1 hora. Em seguida, quebrar a nata que se formou utilizando uma colher, e retirar a parte sólida da mistura com uma escumadeira. Essa parte sólida deve ser colocada em uma peneira forrada com um pano limpo. Apertar bem o pano para retirar todo o soro do leite, transferir a mistur do pano para uma forma própria para que o EJODEXAR dessorando por 8 horas. CASO, não tenha forma para queijo em casa, pode-se utilizar uma vasilha de plástico e FAZER furos pequenos com a ponta de garfo quente tanto nas laterais, como no fundo da vasilha, para permitir que o soro escorra e o queijo fique sólido. Para controlar a validade, saiba até quando o queijo pode ser consumido. Esta tabela ajuda a identificar quais os melhores tipos de queijo, de acordo com o objetivo de cada pessoa. Assim, quem procura emagrecer deve evitar os queijos com mais gordura e calorias, por exemplo. Para obter todos os benefícios do queijo, a dose recomendada é de 20 a 25 gramas por dia, o que equivale a 1 ou 2 fatias de queijo. Dependendo de cada objetivo, o tipo de queijo deve ser adaptado, especialmente no que se refere à quantidade de gordura. Lembrando que os queijos mais amarelos geralmente são os que possuem maior teor de gordura e calorias. Se você tem intolerância à lactose, saiba como retirar a lactose do queijo e de outros alimentos.